dando início aqui a nossa análise pós-vitória alemã, 3-2 sobre a seleção brasileira. Brasil que não é mais o líder da competição, tá? A classificação atualizada com os critérios de desempate, a seleção americana lidera a competição. O Brasil agora é o vice-líder. Supondo que o Brasil tivesse vencido, amigos, qual seria a melhor jogadora brasileira em quadra hoje, na opinião de vocês? Eu começo com essa pergunta aqui, o nosso pós-jogo. Para mim é a Helena. Pela condição, veio do banco, no momento em que o Brasil estava em adversidade, em que a Ana Cristina não vinha bem na partida, e ela termina o confronto protagonizando com 21 pontos, empatada com a Ana Cristina. Para mim, a atuação da Helena crava ela no grupo como uma peça importantíssima, como uma suplente de luxo, que está pronta para entrar e desempenhar o papel dela. E para você, boss? Ô, Guja, é uma pergunta difícil de responder, porque não dá para a gente saber como seriam os últimos pontos do Brasil. Pela atuação do tie-break, se mantivesse o mesmo nível, Ana Cristina voltaria a ser uma candidata ao prêmio, né? Mas, assim, olhando para o jogo, eu acho que é a Helena. Olhando para o tie-break, se o Brasil tivesse virado, Ana Cristina poderia ser protagonista para ser eleita melhor em quadra. No fim das contas, senhores, eu acho que a gente vai fechar essa etapa. Isso vai poder ser assunto na nossa live de segunda-feira, para a gente falar bastante sobre isso. É lógico que a gente sai triste pela primeira derrota na competição, mas eu acho que a gente tem que sair feliz por ter conseguido encontrar no elenco novas possibilidades de utilização. A Luzia foi destaque ontem, a Helena foi destaque hoje. Duas jovens jogadoras que estavam tendo pouca minutagem até aqui. E o Brasil vai sair com um elenco maior do que chegou, já pensando em terceira etapa e fase final, né? E é uma formação que deu um alívio para a Júlia Bergman, né, Gurja? Eu me lembro que teve um determinado momento que você falou, fazia tempo que a Júlia Bergman não pontuava. Foi até uma bola que ela atacou na saída de rede, né? Porque, assim, eu já estava preocupado, né? Porque tem sido uma VNL muito exigente para a Júlia Bergman, né? Tem recebido muitas bolas. Ela foi, enquanto o Brasil perdia por 2-0, era disparado a principal pontuadora do confronto. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Final de segundo set, a Júlia Bergman tinha 15 pontos, mega sobrecarregada e protagonista. Ela termina a partida apenas com mais 2 pontos obtidos. Sumiu, então, né? Sumiu. Então ela era singular, um monólogo, até o fim do segundo set com 15 pontos, e depois, terceiro, quarto e quinto set, ela pontuou apenas mais 2 vezes. 1 ponto no terceiro, 1 ponto no quarto e nenhum no tie-break. Então também a gente tem que dar uma dosada. Não dá pra gente mega sobrecarregar uma atleta que vinha se destacando não só no ataque, como também produzindo contra-ataques, trabalhando muito bem com uma condição muito agradável na recepção. E aí com a chegada da Helena, a gente muda quem a gente sobrecarrega. Não. Temos que dividir melhor essa conta. O time ficou muito mais harmonioso com a chegada da Ana Cristina na saída de rede, mas a gente passou a esquecer a Júlia Bergman, que era o grande destaque do conjunto brasileiro. E em dado momento da partida, a Helena passou a ser sobrecarregada e ficou muito previsível a distribuição do Brasil. Então não podemos também deixar alguém de lado para depois sobrecarregar alguém. A Helena, na minha opinião, entrou para desafogar a responsabilidade ofensiva que vinha tendo de maneira singular a Júlia Bergman. Mas aí passou a ser a sobrecarregada. Aí também não. E olha que até começou a aparecer um pouquinho a bola para trás da Júlia Kudes, né? A China, mas a análise é muito certeira, Gordinha, muito certeira. É preocupante, né, essa questão do Brasil ficar muito refém dessa bola na entrada de rede, né? É o copo meio vazio, né? Mais uma vez, Tainara, Rosa Maria, Kise, e ninguém se firma, né? Então, acho que essa é a principal crítica, né, à seleção brasileira. Essa e mais uma vez, né, podemos jogar mais com as centrais. E trago mais um tema para análise do Guja, que eu também concordo. Se a gente olhar para as 8 partidas do Brasil nessa VNL, quem esteve em quadra quase do início ao fim, todos os jogos, foi a Júlia Bergman. Não foi substituída, boss. Por isso que eu digo a preocupação, né? O Brasil troca com a Ana Cristina, o Brasil vem com a Helena e passa a jogar com as 3, mas quem está tendo que jogar o tempo todo por conta da ausência da Gabi é a Júlia Bergman. E assim, fisicamente, ela está sentindo.
Porque, de novo, ela está tendo que carregar o time nos inícios de jogos, e não foi só esse, foram vários outros, e chega no momento que o gás acaba, né, senhores? E aí eu acho que assim, e aí quando você olha para o banco, nesse caso, a gente não tinha mais opções de ponteira para trocar, né? Hoje, se o Brasil precisasse trocar a Júlia, era para trocar por uma das opostas que não deram resultado no decorrer do jogo. A Rosa, a Tainara, quem vocês quisessem aí. Mas não tínhamos mais jogadoras para trocar nessa posição. Então, assim, de novo, olhando o copo meio cheio, meio vazio, a boa notícia é que em breve a Gabi volta e a gente passa a ter, de novo, uma opção para dar um respiro para uma jogadora como essa, né? Falta dar um respiro de vez em quando, senta no banco, dá uma olhada de fora, dá aquela respirada para poder voltar. Nesse caso, a gente não está conseguindo fazer isso. Mas olha só como é dinâmico e cruel, talvez, o voleibol, né? Talvez Júlia Bergman, sobrecarregada, pilar da seleção brasileira, com 137 pontos na competição, a máxima anotadora do conjunto nestes 8 jogos somados. Com a volta da Gabi, fique no banco. E aí? E aí você sobrecarrega uma atleta, desgasta, leva a exaustão física, quiçá mental, e no momento em que a protagonista, a capitã, quiçá a melhor jogadora do planeta na atualidade, retorna à quadra, ela é quem ficará no banco. Então isso também tem que ter um certo molejo aí da comissão técnica brasileira para que não aconteça uma desmotivação da atleta. Pô, tá lá na seleção brasileira, vai ficar desmotivada? Ela precisa de um descanso, mas eu acho que ela precisa de uma distribuição um pouco mais homogênea. Abri aqui o nosso pós-jogo dizendo, ela ao fim do segundo set tinha 15 pontos e termina a partida com 17, jogando mais 3 sets completos. E não porque o rendimento dela caiu, e sim porque ela passou a não ser mais acionada. E aí a Helena, que vinha correspondendo super ofensivamente, passou a ser sobrecarregada ao ponto de que no tie-break ela estava muito bem marcada. Ana Cristina deu a volta por cima? Concordo. Sai do banco, depois de uma atuação bastante apagada, com baixíssimo aproveitamento, ela foi substituída com um pouco mais de 20% de letalidade ofensiva e termina o confronto protagonista com 21 pontos, com 47% de letalidade. Então, sim, deu a volta por cima, mas eu acho que a análise ela tem que ser muito mais abrangente em relação a sobrecarregar uma atleta quando o voleibol é coletivo. E é um Brasil que vai ter bastante tempo, né, amigos? Eu citei isso, né, enfatizei isso na transmissão. O Brasil só volta agora no dia 8, né? 8 de julho. O normal era voltar ali no dia 1º, talvez no dia 2, né? Mas o Brasil vai ter mais uma semana aí, né? Agora a gente vai virar a chave para o masculino nessa última semana do mês, né? E o Brasil só vai voltar agora para o dia 8. É bem verdade que é uma viagem longa, né? Vai para o Japão, vai jogar em Osaka, e aí tem tempo, pelo menos, para dar uma recuperada, para treinar mais e a gente ficar, como o Daniel lembrou, nessa expectativa aí de, quem sabe, poder ver a Gabi em ação também. Mas acho importante esse período de descanso, entre aspas, pelo menos das partidas, né? É uma das mudanças dessa VNL, né? Até por conta da eterna reclamação sobre calendário, né? Então, essa edição tem uma folga de uma semana entre a segunda e terceira etapa, tanto no masculino quanto no feminino, para dar um fôlego para todo mundo. Que chega numa hora dessa, 8º jogo, vindo de tie-break, tá todo mundo no limite do limite. Deixa eu aproveitar aqui para ler algumas mensagens que a galera tá mandando aqui. Bom, a Luciana fala que bom ver as chiquititas do Brasil nessa etapa, e acho que esse é um dos pontos positivos dessa segunda etapa com a primeira derrota, apesar da primeira derrota. Tem aqui o Jonas falando, resumindo um pouco do que vocês acabaram de falar, né? O excesso de bolas ali para a posição 4. A gente está usando muito a entrada e em alguns momentos parece que esquecendo que outras jogadoras podem fazer tão bem quanto em outras posições. A gente vem batendo nessa tecla, né? Precisamos jogar mais pelo meio, para além da necessidade de que firmemos uma oposta. Não dá para ficar nessa rotatividade. E no meu entendimento, fica cada vez mais latente a possibilidade de o Brasil atuar com 3 ponteiras em quadra, principalmente com o retorno da Gabi. E aí fica a pergunta, será que não é importante a gente chamar mais uma ponteira e reduzir o número de opostas disponíveis entre as 14? Ou então utilizar a Gabi como nossa segunda líbero, de repente, né? Repetir essa formação aí que deu um gás nesse jogo, né? E utilizar a Gabi nas passagens de fundo ali. Não sei, tô pensando alto aqui, né?
E até pegando etapa, carona. não para a etapa final, para a próxima etapa. Porque num cenário isso. ideal, o Gabi titular na etapa final, né, Bruno Souza? Exatamente, pegando até carona nesse comentário da Schiller aí, né? Obrigado mais uma vez, Schiller. Pensando alto aqui, claro, Gordinha, para a terceira semana no Japão, né? Sim. E olha, confrontos duros, né? Seleção japonesa, que é sempre difícil, a Polônia, que está aí fazendo uma belíssima Liga das Nações. Tailândia um pouco menos, né, mas com aquele estilo de jogo que é sempre muito diferente, com muitas fintas, e a seleção americana que é líder, né? Com um conjunto que chama atenção fisicamente, né? Destaque físico, para mim, é o que chama mais atenção desse renovado time norte-americano. E hoje o Brego ele foi muito bem na gestão do grupo alemão, né? Começou ali com uma formação bem alternativa, foi introduzindo as peças principais e terminou o jogo com aquilo que ele tem de melhor, né? Terminou com a Altmaier, com a Weitzel, com a Veski. Foi muito bem o Brego ali hoje. Uma Alemanha que ontem até eu achei que merecia levar um resultado positivo para cima da Turquia. É um time que dá trabalho para todos os grandes, né, senhores? Quando a gente olha para a Alemanha não costuma ganhar dos grandes, mas ela costuma levar os grandes ao limite. Fez isso com a Turquia, e vou falar para vocês, o Santinha, ele tem méritos, mas ele deu sorte, porque a Aydin, que não vinha jogando absolutamente nada nessa VNL, no fim do terceiro set, carregou o time no ataque, fez 2 bloqueios e virou destaque do time. Daniel, eles não soltam a nossa mão, Daniel. Ontem, Brasil em primeiro era Brasil e Turquia. Hoje, o Brasil em segundo é Brasil e Turquia nas quartas de final. Estamos em segundo, a Turquia está em sétimo. Que coisa chata isso, cara. Ele não tem um plano não, cara. Eu duvido que ele queira isso, tá? Eu duvido que ele queira isso. Com essas ponteiras que eles têm sem a cara curte, amigo. Ontem, a gloriosa Baladin teve uma atuação de Baladin, né? 1 ponto e 10% no ataque. Tem para onde Hoje correr. ainda tem Turquia e China. Não tem para onde correr. Aí a coitada da Vargas é que tem que carregar o time, como carregou ontem mais uma vez. Mas a gente já sabe, esse é o time que ele tem. Ele diz estar orgulhoso por estar conseguindo ver alguns novos nomes aparecerem, mas quando chega num nível mais alto, acaba fazendo diferença. Mas deixa ele com os problemas dele lá, né? A gente volta a falar mais de Turquia nessa segunda-feira. Lembrando a vocês que estão aqui conosco, live nessa segunda-feira, às 7 da noite, para a gente passar a régua nessa segunda etapa da VNL feminina e projetar essa etapa de VNL masculina, começando na quarta-feira. Também teremos jogos bem interessantes no masculino essa semana, hein, senhores? Começando com Brasil e Ucrânia na quarta-feira, 10h30, um pouquinho mais tarde, 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Teve um jogo encerrado agora há pouco, a Holanda fez 3-0 na Tailândia, a Holanda 9ª colocada, 4 vitórias, lutando por vaga na fase final. Resultado que não é bom para a Alemanha, né? Que vai ali brigar com o Canadá, talvez Holanda, e até a República Tcheca tem chances, né, senhores? A República Tcheca ganhou hoje da República Dominicana 3-2 e está ali com suas 4 vitórias, podendo aprontar e avançar para uma fase final. Branchuska, né, Bruno Souza? Muito decisiva, muito decisiva. E a surpresa negativa dessa edição é a França, né? Lanterna, apenas 1 vitória, né? Foi de surpreender o mundo no ano passado, a candidata ao rebaixamento nessa Liga das Nações em 2026. Faz falta Lucílio de Kel por ali. Também acho, também acho. Que mais vocês querem saber aqui nesse nosso pós-jogo para a gente começar a pensar no almoço, né, senhores? Hoje saio daqui, coloco para editar o vídeo do pós-jogo, que demora para o YouTube entregar, e vou lá fritar bife. Não sei qual é a sua programação aí, Gordinha, mas eu vou fritar bife. Só para registrar, Gordinha, antes dos bifes, Natinha terminou jogando. Opa, né? Exato. Eu acho que vale também o destaque, porque saiu da partida em baixa. Contra a Bélgica, né? Contra a Bélgica, foi necessário acionar a Marcele, que deu uma outra dinâmica, trouxe ali também uma questão anímica diferente para o conjunto brasileiro, que vinha sofrendo bastante, estava nas cordas, e na partida anterior a esta, jogou de maneira integral contra a China a Marcele, e hoje Marcele não estava mal, longe disso, mas o Zé viu a possibilidade, a Natinha estava ali se movimentando no banco, ele deve ter olhado ali e falou, cara, ela tá numas. Veio para a quadra e deu a volta por cima também, né? Conseguiu tirar essa última impressão dela de uma partida abaixo para hoje, sim, vir do banco e fazer a diferença.
foi muito bem na recepção, foi muito bem na defesa, chegou em bolas improváveis, mantendo o ponto em disputa e deu a volta por cima. Eu acho que todas as atletas hoje do Brasil deram a volta por cima, as que tiveram oportunidade. Seguem em baixa Tainara e Kizzy, que tiveram oportunidade e não abraçaram a oportunidade ao ponto do Zé, numa situação emergencial, atuar com 3 ponteiras, resgatando a Ana Cristina, que estava mal, e termina empatada com a Helena como protagonista ofensiva com 21 pontos. Agora, outra coisa que eu acho que é importante a gente mencionar é como tem sido recorrente o Brasil começar com uma levantadora e terminar com outra. Começa a Macris, termina com a Roberta. Começa a Roberta, termina com a Macris. A gente também sabe que temos 2 excelentes levantadoras, mega experientes, ambientadas com o nível internacional de seleções, mas essa rotatividade não me sugere nada de que as 2 estão bem. Pelo contrário. A minha leitura é igual. E eu já tinha chamado a atenção para esse fato também, né? Começar com uma, terminar com outra, né? E acho que as 2 estão longe aí da melhor fase técnica, né? Então que possam treinar aí, que possam descansar, treinar e melhorar, né? Porque a gente sabe que são talentosas, mas também caminham aí para uma idade, né? Vamos ser muito claro também, né? Que apesar de todo o avanço, né? Da medicina esportiva, de serem atletas que se cuidam muito, né? A gente sabe, né, que está faltando aí essa terceira levantadora, né? E é praticamente uma década com Roberta e Macris, né? Eu lembro de, ainda em Grand Prix, ser já Roberta e Macris também estar numa lista larga, mas não ser uma das 2 titulares. A Liga das Nações entrou no calendário em 2018, então antes de ser nomenclatura Liga das Nações, já estavam Roberta e Macris no grupo. E não é só física a questão, né, Gorge? Ainda mais nessa posição, né? Para mim é técnica, mental, tá? Também, para mim é exige técnica, muito, tá, Bruno Souza? Para além do mental, para além do físico, a questão é técnica. Estão, sim, imprecisas, cara. E não só também imprecisas onde a bola vai morrer. Na leitura do jogo, diversos momentos, a gente vendo de fora aqui, com o microfone na mão, era nítido que a opção tomada no levantamento não era a mais confortável, sobrecarregando uma atleta ou não observando a vulnerabilidade do bloqueio adversário. Teve um momento ali que foi claro, né, a insatisfação do Zé num contra-ataque onde a bola foi empinada para a ponta com a Júlia Kudus. A bola foi empinada num fundo meio com o triplo montado com a Kudus sozinha na China, que fale hoje uma atleta que tem uma China mais imponente do que a Júlia Kudus e fale miseravelmente. Então eu acho que para além do mental e para além da questão física, eu ainda bato na tecla de que tecnicamente as 2, para o padrão Macris e Roberta, estão abaixo. Vou aproveitar tudo que vocês falaram nessa reta final aqui para fazer um convite para a galera. Eu sei que muita gente aqui vai acompanhar esse pós-jogo, não ao vivo, mas na sequência. Então, assim, para quem está aqui, como vocês escalariam o Brasil ideal para começar a terceira semana? Porque a gente não sabe a dúvida das levantadoras, a gente tem a eterna dúvida das opostas. Será que teremos Gabi de volta para escalá-la na terceira semana? As centrais, a gente tem visto mudanças nessa última semana. E também nas líberos. Então, assim, talvez aqui vocês possam abrir a caixa de ferramentas e escalar uma seleção que vocês vejam como ideal para esse momento. E vale para todo mundo deixar aqui nos comentários. Depois, lá no vídeo do resumo da parte final, a nossa análise do jogo, para também encherem os comentários aí com o que vocês imaginam ser a formação ideal. Eu repetiria essa formação com as 3 ponteiras, Gurja, pelo menos para o jogo contra o Japão, e introduziria a Gabi, como eu falei, como uma jogadora para fazer primeiro as passagens de fundo e colocaria a Helena para cruzar com o bloco da levantadora japonesa. Bruno, eu tendo a concordar, mas apenas se a Gabi estiver relacionada. Se a Gabi não estiver relacionada, com esta formação que o Brasil terminou em quadra, não temos nenhuma troca imediata na ponta. Teríamos apenas opções. A Rosa é tida como multifuncional e atuou, inclusive, como ponteira nesta edição da Liga das Nações, mas eu acho bastante arriscado começar já com esta formação, não tendo uma ponteira de origem como suplente. Então, faço dessa leitura tua apenas se a Gabi começar
a ser relacionada entre as 14. Aí eu também entraria em quadra com esta formação que terminou em quadra, mas com a Marcele ainda de líbero e não a Natinha. E a minha levantadora seria a Macris, porque bem ou mal começou a aparecer um pouco mais a bolinha para trás da Júlia Kudes. E arrisco a dizer, senhores, que se a gente ficar aqui mais meia hora falando, eu não creio que a gente encontre uma formação igual, tá? Entre nós e entre os amigos e amigas que estão no chat. Porque é tanta gente olhando isso de forma diferente e com as seus gostos pessoais, logicamente, fazendo nessa hora faz sentido quando você quer escalar um time ideal. Então, não é simples a gente achar uma unanimidade quando a gente fala hoje em escalação da seleção brasileira feminina. Bom. Quem manda é o Zé. E outra, quem roda? Quem roda para a chegada da Gabi? Nós temos 15 viajando. Você falou, de repente pode ser até a Bergman, né? O que seria. Não, mas cruel, assim, né? Das relacionadas. Roda a Lorena. Roda a Lorena. Que não está sendo utilizada, é a quarta central. Normalmente, quando sobra para alguém, sobra para uma quarta central. Ao menos que o Zé fala, não, tenho muita oposta também que não está funcionando, e vou deixar uma a menos, porque eu tenho algum problema, entre aspas, físico com alguma central. Mas hoje, olhando para o grupo, parece ser a Lorena. É isso. Bom, senhores, senhoras, vamos começar a pensar no almoço? Bruno já está pensando na janta, né, cara? Nós ainda estamos pensando no almoço. É isso. Bora para as despedidas, então, e os agradecimentos. Vai lá, Gordinha. É isso, agradecer a nossa fiel e escudeira audiência, né, cara? Não temos como terminar este pós-jogo aqui sem agradecer a rapaziada que esteve conosco. Hoje a concorrência ainda mais desleal, partida sendo transmitida na TV aberta, o que é uma bênção para o voleibol, sensacional, que esteja cada vez mais na grade da TV aberta o nosso voleibol. Então, obrigado, membros, obrigado, audiência, obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, que, quem sabe, se tornou membro, que não esqueceu do like, compartilhou o link, avisou todo mundo que Bruno Souza, que é o pai da matéria. Hoje a gente rasgou a seda aqui, porque a narração deste homem é realmente absolutamente diferente. E obrigado também por quem mandou o superchat, né, que além de fortalecer o nosso trabalho com tudo isso que eu disse, ainda é generoso, mandando aí quantias, valores para fortalecer o cofrinho do Webvôlei. Muito bem-vindos. Vamos agora descansar. Segunda-feira tem live para a gente resumir, dialogar tudo o que aconteceu aqui nesta semana no voleibol feminino e já prospectar a semana que está por vir no voleibol masculino. Por aqui, um beijo do Magro. É isso, valeu Gordinha, valeu Daniel, Leandro Lacar na retaguarda, todo mundo que acompanhou conosco. Amanhã, então, o bicho vai pegar na live, hein? 7h, horário de Brasília, a gente espera vocês. Tem gravação do nosso PIR também, muito conteúdo bacana aqui no canal. Aquela saudação final aos nossos apoiadores. Melita, o café oficial do vôlei brasileiro, Team GM, agenciamento esportivo levado a sério, e também a Volt 100% Brasil. Até a próxima, Webvôlei, vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer. É transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pensando no mesmo ritmo. Do amarelo que floresce forte.
do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante!